vou assistir a um vídeo, um vídeo por sinal muito interessante, tá? Que é do Dr. Luiz Rojas, ele é um psiquiatra, sabe? E ele diz o seguinte, que ele fala, né, que está acontecendo, o que está acontecendo? Ele fala de uma maneira bem diferente, assim, bem atual, o que está acontecendo com as nossas crianças. Então eu vou procurar aqui passar essas informações e agregar outras para vocês, tá ok? Então ele diz que está havendo uma tragédia silenciosa, gente, que está se desenvolvendo dentro do nosso lar e que diz respeito ao nosso bem mais precioso, gente, as nossas pedras raras, né? Ao nosso bem maior, que são os nossos filhos. E aí ele vai mais fundo, né? Ele diz o seguinte, que os nossos filhos, eles estão em um estado emocional devastado, gente. Um estado emocional devastado. E aí, de acordo com as pesquisas, com a busca de conhecimento dele, ele diz o seguinte, que nos últimos 15 anos, gente, 15 anos, pesquisadores mostraram estatísticas alarmantes. E são essas estatísticas, gente, alarmantes, que me fez refletir bastante com relação a tudo isso que já está acontecendo, né? A quarentena, ao momento que a gente está vivendo isolado, mas ao mesmo tempo junto em família, tá? E ele diz o seguinte, que nos últimos 15 anos, gente, o aumento da doença mental infantil, ele está atingindo proporções epidêmicas, gente. Então aí, epidêmicas acontecem em casos, né, em várias regiões, né? Isso o que acontece? Ele diz o seguinte, que uma em cada 5 crianças tem problema de saúde mental. Olha então o que ele está nos passando, olha essas informações, né? Doença mental, gente. Houve aí um aumento no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, gente, em 43%, 37% em adolescentes, gente. Então, houve também o que foi o índice para mim mais alarmante, é que houve um aumento de 200% na taxa de suicídio, gente, em crianças de 10 a 14 anos de idade. Olha esses dados, gente. São dados que estão acontecendo, que vem acontecendo aí com a nossa vida, a vida da nossa família, do nosso bem mais precioso, os nossos filhos. Olha só, 200%, gente, no número de suicídios em crianças de 10 a 14 anos. E aí, o que será então, a minha pergunta, né? O que será que está acontecendo? Como será que a gente está criando os nossos filhos de tal modo que está crescendo, aumentando exageradamente esses índices, né, de problemas mentais, né, de suicídios em crianças? E algumas respostas, segundo o Dr. Luiz Rojas, é o seguinte: as crianças, elas estão, gente, super estimuladas com objetos materiais, com tecnologia, principalmente agora, na época da quarentena, da pandemia, houve-se um salto enorme nesse uso de tecnologia. Elas estão sendo, as nossas crianças, gente, elas estão sendo privadas dos conceitos básicos de uma vida saudável, gente. Básicos de uma vida saudável é o quê? É uma saúde equilibrada, é atividade física, é tempo de qualidade com os nossos filhos, é o contemplar a natureza, é o agradecer pelo que nós temos. Isso são conceitos básicos
de uma vida saudável, dentre outros. Eu citei só alguns, mas esses são alguns. Então as crianças, gente, elas estão sendo preenchidas, olha a fala dele, preenchidas com pais digitalmente distraídos. Pais permissivos e indulgentes. Pais que deixam as crianças fazerem o que querem do mundo delas. E outros pais que são tão autoritários que a criança perde até a liberdade de si. Então, sempre aos extremos, 8 ou 80. Então, percebe o que está acontecendo com a nossa atual vida familiar? Às vezes isso pode estar acontecendo no seu lar, no lar de alguém que está assistindo, de alguém que vai assistir, de alguém que você conhece, que está assistindo essa live, que vai assistir. E eu te convido, então, a mandar essa live, compartilhar essa live com mais pessoas, gente, tá? Tudo isso e muito mais. O que está trazendo, gente? Está trazendo diversos prejuízos devastadores para os nossos filhos e, consequentemente, para a nossa família, deixando nós mães sem saber o que fazer. Então, corre, que ainda dá tempo, tá? Nunca é tarde, você pode ir atrás de melhorias e o momento é agora, gente. Separei aqui algumas palavras-chave que diz, nesse vídeo e que virou também um artigo do Dr. Luiz Rojas, tá? Ele é um psiquiatra e as palavras-chave que me chamaram mais atenção foi o quê? Tragédia silenciosa em nossas casas, filhos emocionalmente devastados, transtornos mentais e suicídio, gente. São todas palavras fortes, palavras impactantes. E todas essas palavras-chave, gente, elas estão ligadas ao nosso comportamento enquanto adultos, referência dos nossos filhos, gente. Olha só, adultos, referência dos nossos filhos, é isso que nós somos, referência para os nossos filhos. E é isso que está acontecendo na nossa realidade hoje. E o que a gente está fazendo? O que será que nós, enquanto pais, estamos fazendo? Será que a gente está super cansado, sobrecarregado, distraído, compromissado, cheio de compromissos? O trabalho está sobrecarregando? Será que a gente está exausto? Será que a gente está cansada? Ou será que a gente já está desistindo dos nossos filhos? Qual situação você se encontra, mãe? Eu sei que tem muitos lares aí que a situação tá ok, tá legal, mas tem muitos lares também que os pais, às vezes eles não estão pensando lá no futuro, gente. Eles estão pensando agora, no que está acontecendo, mas a gente precisa ter um olhar para o futuro, porque tudo que a gente está plantando a gente vai colher, e eu falo isso de experiência própria, tá? Então a gente precisa prestar atenção. Como seria, pais, a gente prestar atenção no nosso comportamento, naquilo que a gente está dando de exemplo para os nossos filhos. Gente, e o tempo voa. E os comportamentos dos nossos filhos, eles mudam na mesma velocidade que a nossa tecnologia. A tecnologia aí da nossa realidade. Olha o quanto a tecnologia avançou. Então, os comportamentos, eles mudam da mesma forma. Tudo acontece, gente, tão rápido que quando a gente percebe, a gente nota que as atitudes de hoje são completamente diferentes de quando nós éramos crianças. Isso é fato, a gente sabe que hoje é tudo completamente diferente da nossa realidade, da minha realidade, da realidade dos meus pais. São realidades diferentes, porque tudo mudou, a tecnologia avançou,
tudo veio acontecendo assim, ó, numa proporção tão acelerada que muitas pessoas ainda não conseguem acompanhar, mas está vivendo isso no seu lar, na sua casa, gente. Hoje, a geração da internet, ela desconhece o que é brincar na rua, subir em árvore e outras coisas, gente, muitas vezes simples, que para nós mais velhos, para os nossos pais, faziam parte da nossa infância feliz. Hoje tem criança que não entende, que não sabe da onde veio o leite. Eles acreditam que o leite vem do supermercado. Eles ainda não sabem da onde vem, que é da vaca, sabe? São coisas simples, são detalhes simples, mas que as nossas crianças, elas estão perdendo essas informações, que são informações importantes para elas. Sabe? Coisas simples que às vezes as pessoas vão falar, mas isso é bobeira. Isso é história, gente. Isso é cultura. Sabe? A gente precisa, as nossas crianças precisam saber disso. São informações básicas. E muitas crianças estão perdendo essas informações. Apesar da tecnologia, que também veio aí para agregar, para ajudar, para favorecer muita coisa na nossa vida, também veio aí para distrair as nossas crianças por algo que faz elas saírem da realidade, gente. E alguns pais, a gente mesmo, até às vezes a gente se pega falando, mas eu não tive o privilégio de crescer em meio à tecnologia, com tanta tecnologia. Talvez seja por isso que nós somos hoje essas pessoas mais persistentes, né? Que gostam, que vão em busca, que agem. Né? Então a gente precisa olhar também, ter esse olhar. Como seria a gente ter esse olhar para a nossa vivência e agora para a vivência dos nossos filhos? E como serão, gente, essas crianças? Como serão elas quando elas se tornarem adultos? Vocês já imaginaram como será o seu filho, a sua filha, quando eles se tornarem adultos? Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente já tem uma noção. Olha, esse aqui vai ser de uma forma, esse vai ser de outra. A gente tem essa noção, porque ninguém é igual a ninguém. Então, criar filhos, gente, em plena tecnologia, traz para nós pais insegurança. Por muitas vezes a gente pode pensar assim, a gente entrega um tablet na mão da criança para dar um sossego, para dar uma paz momentânea. Mas aquilo ali está sendo muitas vezes um estrago. E o estrago que está trazendo agora consequências que estão deixando nós, enquanto pais, totalmente inseguros. Além disso, a gente se preocupa. Olha só, a gente se preocupa se a gente está fazendo certo, se os nossos filhos serão boas pessoas, se serão bem-sucedidos, né? A gente preocupa também, gente, se os nossos filhos eles vão saber se relacionar com outras pessoas sem utilizar os meios tecnológicos.